Olá, olá, tudo bem? Eu, professora Roseli, convido você para juntos falarmos sobre gráfico. Isso mesmo. A gente vai conversar sobre a estrutura de gráfico no Microsoft Excel. Para trabalhar esse assunto, eu selecionei uma questão interessante, que carrega detalhe e que o candidato tem que ficar atento para assinalar a alternativa correta. Isso mesmo, vamos lá. Essa é uma questão que foi proposta pela VUNESP, e a VUNESP disse o seguinte: olha, essa é uma questão de 2023, mas que a gente pode aí, sem dúvida, encontrar no nosso próximo domingo, né? Na nossa próxima prova. A VUNESP diz o seguinte: considere o seguinte gráfico criado no Microsoft Excel. Aqui a VUNESP trouxe a versão 2016, mas nós podemos incorporar, trazer, atualizar essa questão para outras versões e a gente não tem nenhuma informação que seria perdida numa versão atualizada. A sua configuração é original. Muito bem. Então, a gente vai analisar que nós, para criarmos um gráfico, a gente precisa das informações, a gente precisa dos dados, né, em uma planilha. O que a VUNESP fez aqui é trazer o gráfico e não a planilha. Mas todas essas informações que estão apresentadas no gráfico, elas pertencem a uma planilha. Então, para a gente trabalhar com a inserção de gráfico, necessário ter dados em uma planilha. Então, os dados nessa planilha, eles serão selecionados. Aí a gente parte pelo caminho, né? Sempre é importante lembrar caminho. Para trabalhar com gráfico, a gente vai ter a guia inserir. Aí nós temos o grupo gráfico. E nessa estrutura, a gente seleciona o tipo de gráfico que desejamos trazer para a leitura das informações que foram inseridas em uma planilha. Nesse caso, a gente tem um gráfico do tipo de colunas. Então, para essa questão em especial, o nosso gráfico é do tipo colunas. Antes de continuar a leitura, é importante também a gente fazer uma análise dos elementos que estão presentes no gráfico. Então, por exemplo, nós temos aqui a presença da legenda, ok? Nós temos a presença, essas linhas aqui para nós, né, que vão identificando pontos do gráfico, são chamadas para nós de linhas de grade. Também é um outro elemento que é trabalhado na estrutura da formatação do gráfico. A gente trabalha com um eixo chamado eixo de categoria, que é para nós, né, o nosso eixo X. E aqui a gente tem o nosso eixo chamado de eixo de valores, que é o nosso eixo Y. Então, aqui são algumas informações importantes para que você também carregue nessa leitura e interpretação de um gráfico. Então, nós temos a categoria, que é o eixo X, onde estão os meses, o eixo Y, onde estão os valores, e depois a legenda, onde a cor mais escura representa abertos e a cor mais clarinha, né, o cinza mais claro, representa fechados. Continuando a leitura. Caso o usuário clique com o botão principal do mouse, então nós estamos falando de botão esquerdo, sobre a primeira coluna de maio e pressionar delete. Então, aqui nós temos um cuidado muito significativo. Então, a primeira coluna de maio, então nós estamos aqui, ó, na primeira coluna de maio, e representa para nós o que nós chamamos de abertos. E pressionar delete. Quando a gente clica sobre a primeira coluna de maio, a gente está selecionando o comando, o campo, a ferramenta, o dado, a informação abertos. Então, será selecionado para nós o abertos, não apenas de maio, mas também de abril, também de março,
também de fevereiro e também de janeiro. Exatamente. Então, o que vai ser selecionado vai ser o campo abertos para todos os meses. E nessa maldade da banca, se o candidato não tem essa informação, ele vai somente excluir o maio para gente, que já seria aqui para nós a alternativa A como correta. Porque é essa visão aqui, ó, o mês de maio, ele foi apagado. Mas, na verdade, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter alternativa B como correta. Por quê, professora? Porque ele vai apagar abertos de todos os meses. Caramba, professora, sério, sério. Então, para trazer essa questão para cada um de vocês, para que vocês possam inserir aí nos estudos, eu peguei os dados do gráfico e inseri em uma planilha para a gente poder conversar. Vamos junto comigo? Sim? Então vamos, planilha do Excel. Então está aqui a nossa planilha. Eu digitei essas informações com base na estrutura apresentada do gráfico, tá certo? Então vamos lá. Eu vou selecionar todas essas informações, vamos aqui a inserir ao grupo gráfico e nós vamos selecionar coluna. Então, estamos aqui com a coluna selecionada. Como eu mencionei, o título do gráfico é um elemento, nesse caso, não tem lá na nossa planilha, né? Na nossa questão. Opa, calma lá. Não tem lá na nossa questão o título. Eita, calma lá. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir esse gráfico para eu colocar aqui do ladinho para que vocês possam observar aqui embaixo, ok? Beleza. Então, veja, se nós selecionarmos maio, analisa, olha, que todas essas colunas que representam abertos serão selecionadas. É isso que eu quis dizer. E ao pressionar delete, essa informação ela será apagada. Aqui tem um elemento que até quando essa questão foi levada para a prova, a gente até discutiu uma proposta de recurso. Como nós selecionamos a coluna e todos os elementos, inclusive a legenda para abertos, ela foi apagada. Exatamente, a legenda para abertos foi apagada. Só que a VUNESP, ela manteve essa legenda. Então, na verdade, essa legenda aqui, ela não existirá. Então, nós vamos ter todos os elementos relacionados a abertos apagados, inclusive a legenda. Mas a VUNESP não anulou essa questão e fica aí, né, essa informação visual para vocês. Eu vou voltar aqui na nossa questão, para que vocês visualizem, e vou pressionar um Ctrl Z para desfazer a ação. Se porventura a VUNESP tivesse apresentado a planilha e ao clicar sobre o valor de abertos de maio, que representa 12, e a presença da tecla delete fosse inserida, aí sim nós estaríamos apagando somente o mês de maio para abertos, que é o caso da nossa o quê? Alternativa A. Então, para a alternativa A, o que aconteceria aqui? Seria o que para nós? Apagado na planilha e não no gráfico. Então, a gente apagaria essa informação na planilha e não no gráfico. Como a VUNESP mencionou, clicou sobre a primeira coluna de maio,
Então, ela está falando do gráfico. Então, vai apagar todas as colunas, porque nessa seleção refere-se ao mês, desculpa, ao mês, né, de maio, de abril, de março, de fevereiro e de janeiro, sobre abertos. Exatamente. Então, agora eu volto aqui com vocês. Então, essa seria a nossa leitura para a alternativa A. Se fosse apagado na planilha e não no gráfico, ok? Nessa questão, a VUNESP não trouxe a planilha, ela só trouxe o gráfico. Então, eu vou pressionar de novo aqui um desfazer para a gente ter a informação. Logo, o que a VUNESP fez? Clicou no gráfico. Então, todas as colunas dos meses janeiro, fevereiro, março e abril e maio em abertos, pressionou delete, foi excluído. Tá certo? Então, essa é a nossa alternativa B correta e a A seria correta se tivéssemos a planilha e fosse apagado na planilha o valor de maio. Combinado? Ok. Então, agora, para fazer junto com vocês a leitura da alternativa C. Então, veja, na alternativa C, foi mantido o mês de maio, só que as informações do mês de maio foram apagadas. Então, essa relação, ela também está com a planilha. Ou seja, para que a gente tenha esse resultado, teria que apagar os valores na planilha e não no gráfico. Então, volto lá com vocês na nossa planilha. Então, veja, para maio foi apagado o valor de abertos e foi apagado o valor de fechados. Então, ficou o mês maio, porque ele não foi apagado apenas os valores. Ou seja, a relação da alternativa a relação da alternativa C está vinculado com a planilha e não com o gráfico, como mencionou a questão. Então, teríamos que apagar o valor na planilha, que refere-se ao mês de maio. O valor 12, no caso, e o valor 5. Caso também eu queira apagar maio, eu teria que selecionar na planilha o mês de maio. Aí a gente teria essa informação fora do gráfico. Então, para nós, voltando lá, a nossa alternativa C também gera uma relação com a planilha. Então, a nossa alternativa A, errada. A nossa alternativa C, errada. Alternativa B, correta para nós, que é o elemento que vai trazer o resultado de acordo com o enunciado. E alternativa D. Alternativa D foi a explicação que eu trouxe para vocês. Apagou, olha, todas as informações de maio. Então, também para nós, o que nós temos aqui? Apagar as informações na planilha. Então, nesse caso, seria apagar na planilha. E aí ela diminui a área do gráfico. Também alternativa D, errada. E aí a gente vai observar aqui a alternativa E, onde também refere-se ao elemento da planilha. Só voltando lá na nossa planilha, né? Nós vamos apagar todas as informações relacionadas aos meses e aberto e fechado. Delete aqui. Aí, o que nós temos? Temos os meses, temos a legenda, mas os valores estão abertos, não tem informação aqui. Então, quando a gente volta aqui, né, para nós temos novamente as informações sendo apagadas na planilha. Então, o que eu quero trazer aqui para cada um de vocês? A VUNESP, ela faz boas questões sobre gráfico. Quando ela apresenta na questão apenas o gráfico,
tomem cuidado, porque se eu selecionar uma informação no gráfico, ela é para todos. Agora, se ela trouxer a referência da planilha e do gráfico, o que apagar na planilha apaga somente aquela informação no gráfico. Então, observando a questão, alternativa A, alternativa C, alternativa D e alternativa E têm uma relação com a planilha. E a única alternativa que tem uma relação com o gráfico, como demonstra o enunciado, é a nossa alternativa B. Logo, uma questão muito bacana, uma questão inteligente e uma questão com certeza desafiadora, que deixa o candidato em uma situação não tão confortável. Então, insira nos seus estudos, né, a nossa linha de raciocínio para trabalhar uma questão com gráfico, que seja apenas o gráfico ou a planilha e o gráfico. Então, para nossa questão de número 22, a nossa alternativa B é a nossa alternativa correta. Eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo essa questão para que você possa, de repente, imprimir e inserir nos seus estudos. Combinado? Ok? E assim a gente fecha mais um bate-papo, mais uma questão para que você possa inserir aí nos seus estudos. E já vou te pedir, caso você não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo que pode colaborar com a sua preparação. Tá certo? Até uma próxima. Tchau!